Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Batista. Olá, muito bom dia para você. 11h30 está entrando no seu rádio o Nossa Área desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. É isso mesmo, dezembro já tá rolando. E agora os principais destaques do programa de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte tem 3 reforços acertados para a próxima temporada. Goleiro Diogo Silva, lateral esquerdo Arthur e volante Rodrigo Souza. Com contrato encerrado no último sábado, Igor Inocêncio acerta com o Vila Nova. Fora dos planos da Ponte, Guilherme Portuga e Hudson são devolvidos à Portuguesa. Fora das 4 linhas, departamento jurídico da Macaca tenta reverter punição no STJD. Vinícius Bergantin decide ficar no Flamengo e diretoria do Guarani muda o foco na busca pelo novo técnico. Maurício Souza, atualmente no Sub-23 do Red Bull Bragantino, volta a ser o foco principal da equipe alviverde. Bugre reforça o departamento de futebol com contratação de Pedro Soriano. Guarani acerta retorno do diretor para ocupar a vaga de Sérgio do Prado, desligado pelo Conselho de Administração após o fim da Série B. Mesmo jogando com um a menos durante os 90 minutos, Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 3-1 e conquistou seu primeiro título da Libertadores. Conquista também garante a equipe carioca no Mundial de Clubes desse ano e no Super Mundial da próxima temporada. Corinthians decidirá sobre impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira. Votação do Conselho Deliberativo do clube pode encerrar gestão do presidente em meio a acusações de irregularidades. Briga generalizada deixa mortos durante partida de futebol no Guiné. Segundo a imprensa local, cerca de 56 pessoas morreram no confronto durante o final de semana de um campeonato após o árbitro marcar um pênalti polêmico. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que curte aí pelo YouTube, inclusive já aproveita e manda para cá um like, manda aí um joinha pra gente e entre aí no seu navegador, faça uma cópia do link e coloque nos grupos de WhatsApp que você participa. Está no ar Nossa Área, mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que responde pelo som e vai para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Danilo Capucci, ele que opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos diretamente aqui do estúdio digital da Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na retrospectiva 2024, você vai ver. Mário Gatinho supera 120 mil atendimentos e a telemedicina já está presente em toda a rede de saúde. Os 16 espaços do amanhã estão entregues e a fila da creche zerada. Em 2024, o BRT bateu recorde de passageiros. Tem muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer em 2025. Veja mais nas nossas redes sociais. Prefeitura de Campinas. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa Libertadores da América, porque na grande decisão da competição realizada neste sábado, no Estádio Monumental de Núñez, estádio do River Plate em Buenos Aires, na Argentina, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e conquistou o título inédito da competição. Destacando agora o Campeonato Brasileiro, 36ª rodada, o Cuiabá perdeu em casa para o Bahia 2-1, o Corinthians de virada fora de casa venceu o Criciúma por 4-2, Vasco e Atlético Goianiense empataram por 2-2. O Flamengo venceu o Inter 3-2, o Grêmio São Paulo 2-1, o Vitória e o Fortaleza 2-0, Red Bull Bragantino e Cruzeiro 1-1, Atlético Paranaense e Fluminense também 1-1. Botafogo 73 líder, Palmeiras 70, os dois únicos que brigam pelo título. Flamengo tem 66, Inter 65, Fortaleza 65 e São Paulo 59 pontos. Esses times já estão classificados para a fase de grupos da Libertadores, lembrando que o Flamengo, por ter conquistado a Copa do Brasil, e o Botafogo, independentemente da sua situação no Campeonato Brasileiro, já tem a vaga assegurada porque foi campeão da Libertadores. Brigam por duas vagas na pré-Libertadores, Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Bahia tem 50, Corinthians 50, Cruzeiro 49. Vitória já tem a sua permanência garantida, assim como o Grêmio Vasco. O Atlético Mineiro tem chances remotas de rebaixamento ou risco de rebaixamento. O Atlético Paranaense ainda briga 42, Juventude 42, Fluminense 40. Abre a zona do rebaixamento o Criciúma com 38, Red Bull Bragantino também tem 38, Cuiabá com 30 e Atlético Goianiense 27 já estão rebaixados. Atenção para os jogos da penúltima rodada, 37ª. Amanhã, 8 da noite, tem Corinthians e Bahia. Na quarta-feira, 7 da noite, Vasco e Atlético Mineiro. Às 8, Criciúma e Flamengo. No mesmo horário, São Paulo e Juventude, além de Vitória e Grêmio. 9h30, Atlético Goianiense e Fortaleza. Cruzeiro e Palmeiras, Inter e Botafogo. Fechando a rodada na quinta, 8 da noite, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. No mesmo horário, tem Fluminense e Cuiabá no Maracanã. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. 11h39. Olá, Batista, como está a situação do Renato? Na minha opinião, não deve continuar. Foi um péssimo custo-benefício DJ Alê. Concordo com você, né? Veio para resolver o problema de gols e negou fogo, né?
não teve uma boa performance. Mas futebol, sabe, é uma caixa de fazer louco. De repente, na Série C, Renato consiga aí fazer uma grande campanha. E também, antes tem o Campeonato Paulista, aí já é um pouco mais difícil. Eu não renovaria. Mas futebol e na política não é a meritocracia que manda. São outros fatores, né? Muitas vezes fatores que a gente não consegue entender. Mas, enfim, Renato, a Ponte tem o interesse de mantê-lo. Bom dia, Batista. O que dá para ver é que o Guarani está preocupado com diretoria, ao invés de se dedicar às contratações de jogadores. Tem mais caciques do que jogadores. Por isso, o time está no buraco que está. Paulo Paiva, Campinas. Muito obrigado, um abraço obrigado pela participação e um grande abraço. 11h41. É hora do Bugre da Band. Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre parece ter voltado à estaca zero na contratação ou no assunto de contratação de um novo treinador. Havia muita expectativa, né, Batista? A gente falou muito sobre isso na programação da Rádio Bandeirantes na semana passada, de que o Vinícius Bergantin seria o técnico do Guarani. Inclusive, ele teria aí ficado muito satisfeito com a proposta lhe apresentada. No entanto, ele decidiu ficar no Flamengo. Então o Guarani já mudou o foco, não tem mais a pretensão de contratar Vinícius Bergantin. Inclusive havia expectativa de que o anúncio aconteceria até o final da semana passada, né? Então não aconteceu, não vai ser o Bergantin. Maurício Souza, atualmente no Sub-23 do Red Bull Bragantino, que já passou também pelo Flamengo, ele volta a ser aí o nome principal. Ainda é muito prematuro, né? O próprio Maurício Souza disse na semana passada de que não havia naquele momento recebido nenhuma conversa, nenhuma consulta por parte do Guarani. Mas isso pode mudar, claro. A gente sabe como é volátil essa questão da busca por negociações. Se ainda não definiu o nome do novo treinador, Guarani já definiu a contratação do Pedro Soriano. Ele está voltando ao Guarani, vai ocupar a vaga do Sérgio Prato, que foi desligado aí pelo CA após o término da Série B. Então o departamento de futebol tem Rodrigo Pastana como homem forte e agora como um diretor de futebol ali, o Soriano, né? O Pedro Soriano, que está voltando a Campinas, voltando ao Guarani, também vai atuar de maneira forte ali ao lado do Pastana, do presidente Rômulo Amaro, também do CA, nos contatos buscando a contratação de um treinador. A equipe do Guarani tem aí 45 dias antes da estreia no Campeonato Paulista, precisa logo definir o nome que vai comandar o time nesta busca da redenção do Bugre na temporada 2025, depois do fiasco que foi o ano de 24. Batista. 11h43. O Rodrigo Pastana me mandou uma mensagem na última sexta-feira dizendo que Vinícius Bergantin foi um boato. Trabalhou como boato. Guarani não tinha interesse, não teve interesse, nunca teve interesse no Vinícius Bergantin. E que, portanto, né, ele trabalhou com um boato. Boato que foi veiculado por algum jornalista. E aí a gente sabe como que as coisas funcionam, né? Vai todo mundo replicando. E aí ele falou, olha, tô avisando você pela consideração que tenho pelo seu trabalho e também pela Bandeirantes. E aí avisou que foi um boato, que o Guarani jamais teve interesse no Vinícius Bergantin. Aliás, por falar nisso, eu acabo de receber uma informação de que o Guarani vai anunciar o novo treinador hoje. O Guarani está trabalhando com 2 nomes. Um é Rafael Guanais. Rafael Guanais, técnico do Operário. O Operário fez uma campanha até na reta final do campeonato. Ainda ele estava brigando por uma vaga no G4 para conseguir o acesso.
Time que entrou na competição para lutar pela permanência, mas o trabalho do Rafael Guanais realmente foi muito bom. Ele conseguiu 23 vitórias no ano, dirigindo o Operário Ferroviário em 55 jogos. É uma performance bastante considerável. O ano passado, ele já estava lá em 40 jogos, 22 vitórias. Ele que foi auxiliar técnico do Cruzeiro. Trabalhou em vários outros times também, como Tombense, Sampaio Correia. Ele tem uma trajetória em dirigindo equipes de categorias de base, como foi o caso do Atlético Paranaense. Teve muito tempo no Atlético Paranaense, dirigindo categoria de base sub-20 do Atlético Paranaense. Então eu reputo como um bom nome, treinador aí da nova geração, 43 anos, ele tem interesse em trabalhar no estado de São Paulo, viria para o Campeonato Paulista, portanto é a primeira competição que o Guarani tem para disputar no ano e ele, portanto, poderia ser aí o treinador para fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista. O outro nome que o Guarani está trabalhando é Cauã de Almeida. Cauã de Almeida foi demitido do América Mineiro em agosto. Ele tem 35 anos, também treinador da nova geração. No América Mineiro, em 2024, ele fez 34 jogos e ganhou 14 partidas. E ele já vinha como auxiliar técnico, trabalhando como auxiliar técnico e virou treinador do América. Ele era treinador do Corinthians, auxiliar técnico, melhor dizendo, do Corinthians. E trabalhou também como auxiliar técnico no Internacional, no Vasco e no próprio América Mineiro. Teve uma passagem também pelo futebol de Portugal. Então é outro nome da nova geração. Bom treinador também, embora não tenha conseguido sucesso no América. Era um time que estava disputando a competição, brigando pelo acesso. O interesse era o acesso. E aí, claro, ficou um pouco mais difícil, quando o time estava indo bem. E aí, de repente, começou a perdeu alguns jogos importantes e ele acabou sendo demitido. Então, repetindo, Rafael Guanais, esse é o nome que o Guarani está trabalhando, e o outro nome, Cauã de Almeida. Estes são os dois nomes que o Guarani tem aí em negociação. O Rafael Guanais estava negociando com o Atlético Goianiense, que já está montando o planejamento, para o ano que vem. Atlético Goianiense que foi rebaixado e vai disputar a Série B o ano que vem. Portanto, é um concorrente do Guarani. E o outro treinador que eu citei aqui, no caso o Cauã de Almeida, tinha uma negociação em andamento com a Portuguesa, que está montando também o planejamento para o ano que vem. Mas a informação é que o Maurício Barbieri já acertou com a Portuguesa. Então, nesse caso do Cauã, o Guarani não teria concorrente, porque o Maurício Barbieri será o treinador da Portuguesa. 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta.
Enquanto o elenco pontepretano ainda não se reapresentou, faltando exatamente 45 dias para o início do Campeonato Paulista, fora das 4 linhas, o técnico Alberto Valentim, juntamente com o coordenador técnico João Brigatti e o presidente Marco Eberlin, seguem nos contatos, buscando reforços, uma reestruturação no time da Ponte Preta para a próxima temporada. Macaca já tem 3 reforços confirmados, ainda não anunciados, mas já acertados. São o goleiro Diogo Silva, ex-Paysandu, lateral esquerdo Arthur, que volta à Ponte Preta 2 anos depois, e o volante Rodrigo Souza, jogador que ficou muito tempo no São Bernardo. São atletas que vão defender a Ponte Preta no Campeonato Paulista e também na disputa da Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto a porta de saída segue movimentada, O Igor Inocêncio, por exemplo, acabou deixando a Ponte Preta. O contrato dele terminou no fim de semana, ele acertou com o Vila Nova para a próxima temporada. Igor Inocêncio, portanto, não estará na Ponte Preta em 2025. Também não estarão o Guilherme Portuga e o Hudson, jogadores que foram emprestados pela Portuguesa, e esse contrato de empréstimo terminou, eles vão ser devolvidos à Lusa. Portanto, aí este vai e vem, Batista? É natural que isso aconteça, principalmente nessa entre-safra de temporada. A temporada terminou, temporada trágica para a Ponte Preta com rebaixamento na Série B, e agora é natural que esta movimentação aconteça, que esta troca aí de peças aconteça, mas o que o torcedor ponte-pretano espera é que a Macaca monte um time de qualidade, um time forte para os difíceis compromissos, que vai ter na próxima temporada. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa séria. Você já sentiu vergonha por causa do seu desempenho sexual? Disfunção erétil, ejaculação precoce ou falta de desejo? Isso tudo tem solução. Chegou o H.50, um tratamento natural que vai mudar a sua vida. H.50 é um poderoso vasodilatador que melhora a circulação, traz mais firmeza e rigidez nas suas ereções e ainda aumenta o tempo da relação e mais. Estimula a produção natural de testosterona, desenvolvendo sua disposição tanto na cama quanto no dia a dia. Os resultados são imediatos. Para que continuar passando por isso se pode resolver já? Ligue agora para 0800 800 0094 e aproveite. Atenção, os 100 primeiros que ligarem ganham 70% de desconto e um brinde especial. Então eu vou repetir. Atenção, anote aí o telefone: 0800 800 0094. Não espere mais. Peça o seu H.50, recupere a sua confiança e volte a viver momentos incríveis. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Falando de Guarani, Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Bom dia, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Aí tudo num panorama, num pacotão só. Bons nomes, esses 2 nomes aí especulados pelo Guarani. Fica então agora a grande expectativa para ver se realmente a divulgação ocorre no final do dia de hoje. Tomara que aconteça, né? Tomara que aconteça, porque quanto mais rápido ocorre e se define a contratação do treinador, mais rápido o trabalho começa a se desenvolver. E eu sou partidário da corrente que entende que o treinador não pode ser a última palavra nunca na formação do elenco, mas ele deve ser ouvido, né? Até para que as responsabilidades sejam divididas. Porque o treinador chega, está tudo pronto e não vai bem, e ele vai dizer o seguinte: também, quando eu cheguei aqui estava tudo montado. Então eu acho que ele não pode ser o dono do estádio, ter a chave do estádio
e tomar todas as decisões, mas de uma forma compartilhada. O treinador deve ser ouvido e a sua opinião, na medida do possível, deve ser levada em consideração na montagem do elenco. E aí, para que isso ocorra, é fundamental que o anúncio ocorra o mais rapidamente possível e que o treinador já inicie o seu trabalho e comece a fazer as suas reuniões com o executivo de futebol, que hoje é o Pastana. E na Ponte, gosto da vinda do Diogo Silva. A Ponte já tinha anunciado 2 reforços, entre eles o Arthur, e agora traz o Diogo Silva, um goleiro de 38 anos, muito experiente, que a gente conhece de várias equipes. Eu acho que a principal passagem dele nos últimos anos foi pelo CRB. É um goleiro muito rodado, muito experiente, que tem todos os fundamentos muito bem definidos, e eu acho que no momento, inclusive pela sua experiência, ele é muito superior aos goleiros que a Ponte tem aí à disposição do Alberto Valentim para iniciar as disputas do Campeonato Paulista do ano que vem. Batista. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Começa o show de jardinagem Steel. Ofertas imperdíveis e produtos campeões em qualidade. Olha lá, chegou com a roçadeira, cortou para um lado, para o outro, limpou. Olha o que ele fez, amigo. Afastou a sujeira para bem longe. É o show de jardinagem Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Grêmio sobre o São Paulo em jogo realizado neste domingo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida esta que foi transmitida pela Rádio Bandeirantes de Campinas. O Grêmio venceu com Marquezinho, João Pedro e depois Igor, Pedro Jeromel, Gemerson e Reinaldo, Vila Sante, Dodi, depois Pepe e Cristal, além de Monsalve, Soteldo, Pavon, Aravena, Edenilson e Bright White, a equipe do técnico Renato Gaúcho. Já o São Paulo, do treinador Luiz Zubeldia, com Rafael no gol, Igor Vinícius, Alan Franco, Juan e Rafinha, depois Patrick, Luiz Gustavo, Alisson, depois Bobadilha e Luciano, Lucas Moura, Ferreira, depois Wellington Rato, André Silva e William Gomes. Os gols do jogo: Cristaldo para o Grêmio no comecinho do jogo e Juan, gol contra no finalzinho do primeiro tempo. Luiz Gustavo no segundo tempo diminuiu para o time do São Paulo. A arbitragem ontem foi de Ramon Abate Abel, que mostrou cartões amarelos para Pavon do Grêmio e para Wellington Rato do São Paulo. Vitória do Grêmio, 2 para o tricolor gaúcho, 1 para o tricolor paulista, em jogo realizado neste domingo na Arena do Grêmio. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Final do Nossa Área desta segunda-feira. Amanhã tem mais às 11h30 com a apresentação do Carlos Henrique UCH. Eu volto às 5 da tarde com o Esporte em Debate. Vem aí o esporte em toda a rede. Grande abraço, ótima tarde.